Fala, rede! Bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio dessa verdadeira aula que a gente tem com decisores que realmente estão no mercado, que já passaram por muita coisa e trazem para a gente conhecimento prático. Não é nada como um observador olhando o que está acontecendo, mas é uma visão de dentro das empresas, ou seja, daquilo que realmente funciona e não funciona, o que foi já testado e passou por esse crivo do tempo. E você sabe que aqui na Rede Líderes a gente reúne toda quinta e toda sexta de 10 a 15 decisores, lideranças das mais diversas áreas, seja People, que é o recursos humanos, finanças, CX, cibersegurança, proteção de dados, enfim, todas as áreas de uma empresa aqui a gente reúne de uma maneira multidisciplinar para discutir problemas reais. E hoje a gente vai receber essa aula aí do Toshio. Toshio é uma grande liderança de cibersegurança com histórico espetacular, mas Toshio, nem todo mundo te conhece, talvez dentro da bolinha de cyber que se retroalimenta. Sim. Então conta aí para todo mundo, quem não é do universo de cyber, um pouquinho aí da sua trajetória. Tem bastante história, muito causos, né, de cibersegurança que extrapola a cibersegurança, né, vai muito além disso, né. Eu lembro que eu comecei no mercado de tecnologia um pouquinho depois da virada do milênio, né. Então, meu pai também era do Itaú, né, eu acabei entrando também no Itaú, e a gente ficava sempre no dilema, né, porque virada do milênio, tudo ia parar, né, todo mundo desesperado e de repente nós sobrevivemos, né, como todos os ciclos, né. E trabalhei por lá por quase 14 anos, né, comecei como programador, fui suporte, depois entrei na auditoria, né, então eu tive visões diferentes, né, então o escopo foi bem ampliado, né, na questão de tecnologia. E eu lembro muito bem, assim, né, na época do Itaú, o banco era considerado uma empresa de tecnologia, né, não era o financeiro propriamente dito, porque ele era a meca de tecnologia. Mas quando a gente está lá, a gente fica mal acostumado. A gente começa a criticar, que nem casamento, né? E quando eu fui para o mercado realmente, aí eu vi que o panorama era diferente, né? E que eu reclamava de barriga cheia, né? Porque eu tive N oportunidades dentro da empresa, né? E passei por outras grandes empresas, né? Como Honda, Terra, né? Assim, trabalhei em banco francês, banco americano, né? Telecom bastante também, né? E, por fim, fui para a área de saúde, né? Então, sempre tive áreas reguladas como o escopo, né? Então, tinha que ser mega criterioso, né? Então, foi bastante desafiador, mas, ao mesmo tempo, diferentes temáticas te levam a maior conhecimento, né? Então, a sede de conhecimento acho que foi algo que sempre foi importante e muito autodidatismo, né? Porque, diferente de hoje, né, que a gente tem abundância de informação, na nossa época a gente tinha que correr atrás, né? Mas talvez você seja um grande benchmark da geração com mais experiência em cibersegurança, que não começou com cibersegurança, né? A coisa foi evoluindo para isso. No início, como que você começou essa trajetória? Que formação? Você passou pelo quê? Bom, na época eu fiz Escola Técnica Federal, Eletrotécnica, né? E em 98 fazia estágio na Philips e via que engenheiro ganhava menos que o programador. Só que o programador não precisava fazer faculdade, né? E eu pensei, eu vou ficar 6 anos com uma calculadora HP científica gigante para ganhar R$1.500, né? Então meu pai foi um grande motivador, né? Falou assim, vai fazer curso de COBOL, né, na Facom, e depois você trilha o seu caminho. Fica lá 2, 3 anos no Itaú e depois você vira o caminho, né? Aí não segui, né, a recomendação de 3 anos e fiquei quase 14, né? E foi uma mega escola, acho que foi a melhor escola que eu tive, assim, paga, né? Ganhava para aprender, né? E tive que estudar muito, assim, acho que o conceito que a gente tinha antigamente no mercado de trabalho, foi assim, você vai ralar, vai comprar livro, né? Eu lembro que a gente pagava, por exemplo, comprei um livro de Windows, né, o Windows XP, paguei 13% do meu salário bruto, né? E não tinha Google, não tinha nada, né? Então eu falei assim, fiz curso de ASP e tal, né, programação, e falei assim, você vai ralar, vai comprar o livro, eu tenho o livro até hoje, né, e depois você vai fazer curso lá na Brás Figueiredo para tirar dúvida, né? Então acho que a gente foi muito condicionado a se virar, né, assim, a ter, ou você faz ou você está na rua,
né? E a gente não tinha a parte comportamental que a gente tem hoje, de compliance, né, de assédio e tal. E a gente encarava, falava milhões de coisas em silêncio e continuava a vida. Né? Falava assim, aquele chefe que é intragável, mas precisa do emprego. Né? E continuava a vida e fazia os projetos. Né? Então, em 2006, eu já estava na área de suporte, projeto, já era MCSE, MCDBA, né? Então, a coisa engraçada, né? Em vez de comprar carro, naquela época de juventude, eu fui fazer certificação Microsoft, né? por conta. E eu levei até aquela crítica. Eu falei assim, pô, você é programador, você vai querer atender o usuário, meu. Você vai ter certificação para atender o usuário. Eu falei assim, não, mas eu quero, tal, né? E, em resumo, né? Estava lá na área de suporte e começou a fazer os projetos, né? Fiquei diretamente na área de projetos e tive que colocar o primeiro DLP do Brasil, né? O Vontu, que era o recém-comprado da Symantec, né? Claro que eu não fiz curso, né? Tive que fazer o projeto via forceps e você imagina, né? Que naquela época a gente não tinha muito plano de carreira, né? Não tinha direcionamento, né? E a gente continuava trabalhando e a área financeira sempre pagou-se muito bem, né? Assim, não tanto quanto um Bank Boston e tal, mas a gente ganhava bem. Tinha PLR, vale-refeição, a alimentação era bastante generoso, né? E então eu tive que pedir, por exemplo, 17 servidores físicos, mais um Solaris, mais 2 teras de disco. E em 2006, 2 teras de disco era uma coisa impensável, né? A gente pensa que o que a gente tem no celular era coisa que a gente tinha no mainframe lá naquela época, né? Falei assim, vai fazer o projeto da LP, né, primeiro do Brasil. Lógico que o Itaú não, tinha um disclaimer que ele não publicava, até por causa de competitividade. E aí fui fazendo o projeto, deu algumas intercorrências normais, né, paradas, né, que a gente não pode falar, né, assim, por uma questão de sigilo, mas passei maus bocados, né, assim, implementar tecnologia sempre na marra, né, assim, depois você escovava a bit, para depois, se porventura, fazer um curso, né, assim, eu acabei virando admin de BlackBerry, né, saudoso BlackBerry, né, e eu sempre falo com as pessoas, né, assim, executivos não é obrigado a saber tecnologia, a gente é obrigado a ter analogias, né. Então chegou lá, por exemplo, o Roberto Setúbal, ele tinha 2 BlackBerrys 9700, que era o melhor modelo, e eu não trabalhava ainda com segurança, era projeto, né, e ele não tinha bloqueio de tela, né, sem de bloqueio. E lógico, existe uma resistência, fala, por que eu vou ficar destravando o celular toda hora, tal, né? Aí como é que você faz a analogia, né? Eu, com o meu BlackBerry mais simplesinho, né? Assim, doutor, eu tô com o meu 6.300 aqui, se me roubarem, peanuts, ninguém vai saber. Não vai ter relevância nenhuma, né? Mas se você perdeu o seu celular, esse BlackBerry no aeroporto e cair na mão do Cândido Bracher, o Bradesco lança antes de você. Né? Nada como convencer fazendo analogia. Né? E no mesmo dia ele colocou senha nos 2 aparelhos. Né? E aí eu fui convidado muitas vezes, porque eu fazia muita documentação, né? E aí a Symantec, uma revenda da Symantec me chamou. Né? Falei assim, putz, eu tô quase 14 anos aqui, o mercado não me conhece, né? Assim, quem é o Otoshio no Itaú? Otoshio é o cara que fez isso, né? Muita experiência e tal. Mas se chegar no mercado, fala assim, pode ser o faxineiro, porque ninguém conhece. Né? E eu tava com aquele sentimento, fala assim, putz, eu tenho quase 14 anos de banco, o mercado não me conhece. Né? E aí sim comecei a entrar no mercado de segurança. Aí passei pelo Terra e tal, e aí continuei a vida como segurança, né? Mas lógico, assim, segurança, aí vai compliance, vai auditoria, e eu lembro assim, que na conversa que a gente teve anteriormente, eu sempre pensei muito em risco. Né? E não é risco cibernético, risco cibernético é um dos temas, né? E posso fazer muita analogia, porque a gente vê no dia a dia que risco é em tudo. Assim, ou é o profissional, né, no caso que no última experiência de CISO eu estava no ramo de medicina, e um dos executivos é médico. Né? Então eu falo assim, tem um projeto aqui, e por regulação da ANS, o médico que faz o exame deve ser o médico que prescreve. Né? E nesse ponto, eu falo assim, não, putz, mas a gente pode ter risco e oportunidade. Ou se a gente tiver um médico que lê todas as prescrições e todos os exames e prescrever, vai ganhar mais tempo e vai ganhar mais dinheiro. Né? Você vai ter muito mais vazão. Aí, lógico, aquela conversa de 20 pessoas, né? Aquela call,
Eu falei assim, pô, se eu chegar lá, o cara de segurança sempre é o cara do não. Eu falei assim, se eu chegar desse ponto, primeiro que eu vou levar um alvo na testa, né? Aí cheguei, peguei de canto, falei, ô doutor, tem um problema aqui, né? Se fazer isso é crime, e você vai perder seu CRM, né? Será que vale realmente o risco, né? Aí ele, quando viu que ele ia perder o cadastro, a autorização do conselho, não deu 5 minutos, ele voltou para cá e falei, desconsidere tudo que eu disse, né? Eu vi que tem um risco, eu não quero perder meu registro, né? Então a gente tem sempre que ter muito tato, né? Porque se eu falar de tecnologias, ninguém é obrigado a saber. Mas nós, como tecnologia, é obrigado a fazer o contrário, né? Saber explicar o risco, né? E esse risco não é cibersegurança, né? Nunca foi cibersegurança, né? Então você sempre tem que fazer analogia, né? O outro médico, que é o presidente da empresa, fala assim, vou usar aquele programa de transcrição, né? Aquele tecnologia de IA, né? Fala assim, vou fazer transcrição e tal. E quem que tem que ler os termos de uso, os riscos? Eu. Isso não tem nada a ver de novo com cibersegurança. Então, você vê muitas tecnologias de IA, e ele fala assim, eu não tenho responsabilidade sobre o dado é meu, né? Isso está escrito. E se houver um incidente, o problema é seu. Né? Em resumo, muita IA faz isso, né? E aí você fala pro doutor, presidente da empresa, fala assim, então, o dado não é da empresa, o dado é da empresa de IA, né? E ele pode usar isso como uma vantagem. Ele pode lançar um produto e tal. E aí, ingenuamente, você fala assim, então, se puder não falar o nome do projeto, é melhor, né? Aí você tem a contrapartida. Como não vou falar o projeto? Eu assumo o risco. Eu falo assim, o meu papel eu fiz, né? De te orientar como não fazer. Eu pensar como atacante, se eu souber o seu projeto, eu vou antes de você. Já que eu não tenho nenhum guarda-rail que me impeça, né? Eu como IA, fazer um lançamento antes de você, né? Então, hoje a gente vê muito desafio de convencer as pessoas, né? Então, por exemplo, só estendendo um pouco, né? Semana passada teve a RSA, né? O maior evento de cibersegurança. Aí você chega lá na feira, eu fui ano passado, você tem mais de 600 expositores de tecnologias diversas, né? E preços exorbitantes, né? Porque um orçamento de cibersegurança não é R$10, não é R$100, né? São centenas, são milhares, são milhões de reais, né? E muita gente se perde, né? Quando você tem muita oferta de temáticas, você fica perdido. Aí você vai recorrer à companhia do quadrante mágico, né? E não necessariamente é a melhor tecnologia, né? Mas o nosso mercado tem algumas distorções que a gente não pode falar, certamente, né? Mas a gente sempre sabe, né, o que acontece. Mas, Toshio, se colocar numa linha do tempo que você está me falando, em uma única geração, ou seja, na sua existência, na nossa existência, que é muito efêmera, tendo em vista a história da humanidade. Quando a gente vai olhar para essas tecnologias digitais envolvendo informação e computação, tem sido muito rápido, né? Sim. Então a gente começou mais voltado para infra, aí você citou software, agora, e por último, agora e derradeiro, você citou IA. De um jeito ou do outro, acho que um dos pontos importantes que eu capturo dessa tua mensagem, que eu vejo isso não só no universo de cyber, eu vejo isso em todos os profissionais que são hoje lideranças de área, diretores ou C-levels, seja em RH, seja em finanças, é o quanto de repertório a pessoa foi adquirindo, não só na área dela. Então, vou te dar um exemplo. Você acabou de citar que você trouxe um elemento de demonstração de risco, um caráter regulatório, que convenhamos, você não é advogado, não está na cadeira lá do diretor de legal, mas você traz um elemento desse. Como eu vejo que dentro de um conceito de risco, todo ele deve ser precificado. E quando você olha para essas conversas de CISO com CISO, esses profissionais de cyber, eles estão ainda em discussão de, ou vai ser uma discussão de software ou uma discussão de infra do novo produto que foi lançado.
O que eu não vejo sendo discutido é a realidade dentro das empresas. Então, a realidade dentro das empresas é um pouco isso que você falou. Você tem você senta numa mesa onde seu interlocutor sabe muito mais do que você de finanças, o outro sabe muito mais do regulatório que você sabe muito mais de cibersegurança do que eles. E aí fica esse cabo de guerra. E o que eu vejo esse profissional de cibersegurança, hoje, salvíssimas exceções, ele não tem as habilidades para sentar nessa mesa. Então, seja uma habilidade de comunicar, seja uma habilidade de mostrar de maneira palpável esse risco, seja a habilidade até de planejar e calcular esse risco no tempo. Vou te dar um exemplo. Você tem empresas que estão no movimento de lançar um novo produto, serviço, que cria um novo mercado. Vamos deixar de maneira palpável aqui. A Uber. Então, vamos pensar a Uber lá no início. A Uber lá no início, se você olhar friamente uma penca de legislações em torno de vários países, ela não poderia existir. Em vários locais ela não poderia existir. Mas foi lá e lançou. Bom, se eu estou lá como diretor jurídico, por exemplo, na Uber, se a minha reação naquele momento do estágio daquela empresa falar assim, não, meu amigo, tu tá fazendo errado, vai dar BO, a pessoa não está entendendo o momento que a empresa está passando. Obviamente que quando a empresa começa a crescer muito, ela chega a uma determinada estatura, esse risco já não pode existir, eles vão diminuindo. Porém, Toshio, esse que é meu ponto. A gente está numa era de muito apetite a risco. Se você conversar com 10 CEOs, 9 estão sangue nos olhos para assumir risco. Seja usando a IA, porque acha que está perdendo alguma coisa, seja não botando os guarda-redes que precisam colocar, mas é sangue no olho, seja para sobreviver, e aí ele assume os riscos que tem que assumir, seja porque racionalmente ele fala, estou assumindo mesmo. É muito coisa de time to market, né? E até eu estava pensando isso vindo para cá, né? Fazer outra analogia, né? Em 2007 até 2012, né? Você tinha uma variedade de carros, por exemplo, né? Você tinha lá Renault Fluence, Vectra, né? O Jetta, tal. E acho que você se recorda que o último que lançou foi a Fiat, o Linea. E eles perderam time to market, né? Se tivesse lançado antes, eles ganhariam a fatia de mercado. Né? E eu fui ver, por que o Linea é um carro bonito, né? Fui ver ficha técnica, falei, pô, esse carro é bom, né? Mas eles lançaram coisa tipo 2 anos depois de um Vectra. Aí tinha lá o Fluence, a Zira, tinha N, né, outros fabricantes. Você fala assim, quem chegou por último perde o time to market, né? E a gente, assim, que veio da TI, a gente tem que falar assim, cara, é oportunidade de risco, a balança, né? Então, várias vezes, em várias empresas eu tive assim, pô, tem um risco. Mas se a oportunidade for mais importante que o risco, às vezes vale a pena correr o risco, né? A gente tem que ter a maturidade de falar assim, o risco é esse e dar opções para a empresa, né? E várias vezes acontece isso, né? Então, esse caso que eu falei anteriormente, putz, pode perder o CRM. Mas eu posso vender mais, né? Se não houvesse, talvez, a perda do CRM desse médico, talvez ele correria o risco, né? Da mesma forma que eu trabalhei no mesmo prédio do cowork do Uber Eats, né? E na época que você tinha o iFood lá, eles fizeram uma campanha muito forte, né? Tinha 200 pessoas do Uber Eats lá, né? E aí a gente vê que eles chegaram depois, né? E esse mercado é brutal, né? E o Uber Eats hoje não existe, né? Fizeram um mega investimento, né? Hoje tem outros players, né? Fazendo a parte de food também, mas é aquela questão, assim, até que ponto tem que correr o risco e quão velocidade tem que ter o risco, né? E qual é a oportunidade, né? E a gente tem no nosso mercado dificuldades de fazer uma extrapolação da TI, né? Que nem em todas as empresas eu cheguei no marketing, cheguei no jurídico,
teve incidente na outra empresa, eu que tive que fazer a peça jurídica, né? E eu não sou advogado, né? Mas esse fato de ter a curiosidade, é a realidade. Assim, eu conheço mais de jurídico do que o próprio jurídico. Aí você fica assim, pô, eu estudei por conta, né, por interesse, e eu falei assim, teve um caso lá de invasão, né, do sistema, e fizeram a peça e só não colocaram a coisa mais importante, marco civil da internet, porque foi uma invasão. Eu falei assim, pô, eu vi a peça e tal, mas cadê o marco civil da internet que teve a invasão, né? E aí eu orientei o juiz, ó, esse tipo de crime eletrônico você tem que fazer lá no DEIC, né, na Delegacia de Crimes Eletrônicos. Onde que eles fizeram a peça, né, a investigação? Na delegacia do bairro. Qual a consequência disso? Foi arquivado. Né? Então a gente tem esse conhecimento. Mas o jurídico não deve ter gostado nadinha, né? Porque tem gente que ainda acha que tem caixinha, entendeu, Toshio? A caixinha é minha. Sim. E eu nunca tive isso, né? Porque eu acabava, por exemplo, eu estava na engenharia, eu estava na infra, eu fiz decisões de infra nas 2 últimas empresas, e eu era o CISO. Né? Eu falei assim, putz, vou dar um exemplo, a empresa de private equity, ele tinha 2 antivírus, 2 anti-spam, 2 anti-malware, e tinha que colocar exceções de um para o outro, porque um barrava o outro. Né? E a gente tem esse problema no mercado, porque como a gente tem lá 600 expositores na RSA, todo mundo fica perdido, você tem muita opção. Aí fala assim, putz, mas esse antivírus aqui, ele barrou um ransomware e o outro barrou um phishing. E isso antes de eu entrar. Aí o antigo CTO, ele comprou os 2. Eu olhei assim e falei, putz, por ter tido carreira técnica, eu conheci muita ferramenta, né? Falei assim, pô, tá lá no quadrante mágico do Gartner e tal, mas os 2 não estão como top. Eu tenho duas soluções medianas. Né? Isso no anti-spam é a mesma coisa. Falei assim, vamos focar em uma só. Né? Só que focar de uma forma consistente. Né? E não é porque o Gartner ou o integrador me empurrou, isso aqui é legal, porque está lá no LinkedIn, né? Assim, é o meu que está na reta. Se eu não tiver certeza do que eu estou colocando, é mais do mesmo. Eu vou correr de novo risco. Né? E a gente vai ter aquela muleta que a gente tem no mercado. Nossa, a gente não tem profissional bom no mercado, né? Assim, o hacker é bandido, né? A gente tem sempre esse discurso, né? E a gente vê que parte é nossa culpa também, né? Então a gente coloca um monte de guarda-reio, nós como executivos, né? A gente chega lá e fala assim, vou fazer uma vaga de analista júnior. Aí o cara tem que ter N certificações, né? E você vê em muitos eventos, eles falam assim, eu fui lá na comunidade carente, né? Fazer um hackathon, ensinar as crianças da comunidade, né? Carente e tal. Só que são pessoas que nunca viram computador na vida, não tem vocação, né? E quando tem vocação, né, que são os eventos de comunidade que vai mais de 1.500 garotos, né? Essas pessoas têm um guarda-reio tão grande, falam assim, mas eu não tenho essas certificações. Né? E isso no mercado é muito claro, assim, certificação não prova que você resolve problemas, né? Ele prova que você estudou, né? Eu vejo assim, voltando ao exemplo do Itaú, né? Tive que estudar muito por conta própria. Aí eu tirei certificação, ITIL, COBIT, ISO. Mas, Toshio, deixa eu fazer um parênteses aí. Eu acho que as únicas empresas que usam o critério certificação é o Headhunter, que o cara parou no tempo, que o cara surgiu na época da minha avó do jornal, não tá no LinkedIn e não tá na cabeça de CEO, CFO ou CTO mesmo que abriu a vaga. E aí ele justifica, talvez, pedir certificado, mas eu vou ser muito sincero com você, de todos os profissionais que eu contratei de tech, né, Lato Sense, vamos falar do gênero tecnologia e entender cibersegurança como uma espécie dentro do gênero tecnologia. É só cartão de visita. Sim. E cartão de visita é assim, tá bom, bonitinho, mas e aí? Me fala. E dá-lhe certificação, tá, Toshio? Meu, eu não consigo chegar, talvez você consiga me explicar, por que a maioria desses CISOs tem tanto tempo livre para passear nesses eventos? É até engraçado porque são sempre os mesmos, né? Então eu lembro que quando eu virei CISO, né, isso foi em 2021 para 2022,
Aí me chamaram num evento de CISOs, né? E até então eu era especialista, né? E eu odiava esses caras, né? Porque ficava assim, caramba, é sempre mais do mesmo, né? É sempre o mesmo discurso e tal. E aí eu era a ovelha negra nessa questão, né? Porque eu falei assim, meu... Aí todo evento, a organizadora falou assim, você tem 30 minutos para conhecer e tal, né? Mas tá bom, né? Assim, vamos começar o jogo, né? E aí começou, quem é você e tal, né? Se apresente e tal. E chegou numa questão, falou assim, qual que é o seu lema de segurança, né? Falei assim, para ser um bom defensor tem que ser um ótimo atacante, né? Você tem que saber como ver o ataque, né? Ela assustou, né? Falei assim, nossa, já conversei com uns 60 CISOs, você foi o único que falou sobre isso, né? Você não quer palestrar? Eu, palestrar? Falei assim, nossa, já faz um tempo que eu não palestrava, né? Assim, eu fazia isso num hacker club e tal, né? Porque é especialista e tal. E aí me perguntaram, sobre o quê, né? Falei assim, conscientização de segurança. Eu falei, fechou. Essa é a hora que eu vou ter que colocar pedra sobre pedra, né? E, lógico, né, assim, o evento em 2 dias, como a maioria dos eventos, né, e sempre os mesmos discursos, né? O hacker é bandido, não tem mão de obra no mercado, é sempre o mesmo speech, né? E, logicamente, eu fiquei vendo as pessoas, e as pessoas não me conheciam, né, porque eu era recém-gestor, e eu só fiquei observando, eu falei assim, putz, e o pessoal reclamando, né, assim, no Rádio Peão, entre os meses, nossa, não teve nada de diferente e tal. E eu tive que abrir o segundo dia, às 8h40 da manhã, o primeiro evento, né, assim, segundo dia de evento, primeira trilha, né. E lá na Paulista, trânsito bastante, falei, nossa, não vai vir ninguém, né, 8h40 da manhã, né, trânsito e tal. Em resumo, tinha 150 lá, né? E eu falei assim, eu vou pregar uma peça nessas pessoas, né? Porque são as pessoas que eu falei assim, nossa, no passado eu ficava olhando, né? Fazendo cara de paisagem e tal. Então, falei assim, a consciência de segurança eu vou ter que fazer modus operandi normal, né? 4 slides, aqueles slides bem mais do mesmo. Quem sou eu, né? Phishing, engenharia social e tal. E aí, qual que é o resultado, né? Você vê que eu percebi as pessoas ou estavam no celular ou estavam conversando lateralmente, né? Não estava nem um pouco interessado no que eu estava falando, né? E aí eu falei assim, eu sabendo disso, eu falei assim, vou pregar uma peça neles, né? Eu tinha subido uma antena de Wi-Fi, né? Um Vivo Fibra 5G, né? E eu interrompi a palestra. Falei assim, eu vi que vocês estão dispersos, né? Porque vocês são a prova que esse treinamento não funciona. Esse tipo de treinamento, seja videoaula e tal, as pessoas não prestam muita atenção. Ainda mais depois da pandemia, né? As pessoas colocam no Moodle lá, no Teams e vai assistir televisão, né? Aí eu falei assim, agora não tem mais Black Mirror nem Mr. Robot, já que vocês estão no celular, vê essa rede aqui. Aí eu conheci alguns, falei assim, aí se eu coloco a rede e tal. Assim, tem a rede, né? Tem, isso aqui. Então, sou eu. E agora? Né? E aí foi aquela banho de água fria, né? Vocês falam, que hacker é bandido, fica ouvindo isso onde vocês, que não tem mão de obra no mercado, e tinha acabado de acontecer Upsides, né? Com o evento de comunidade, tinha 1.500 garotos sedentos por segurança, que não tem oportunidade. Eu falei, o que vocês estavam fazendo no domingo? Provavelmente estava com a família, né? Comendo churrasco, tomando cerveja, fazendo beach tênis, né? Assim, então, tinha 1.500 moleques lá no antigo Diário Popular, do lado do Bar Estadão, e eu não vi nenhum de vocês. Aí vocês vêm falar que vão dar oportunidade para a comunidade carente, e quem tem vocação, vocês não dão oportunidade. Vocês colocam N barreiras. Né? Não, mas vamos lá, Toshio. Tirando o mercado financeiro, que ali você vai olhar Itaú, Bradesco, Santander, essa turma, quais outros segmentos tem time robusto em número de pessoas de cibersegurança? Sendo sincero? Tem empresa que não tem nem CISO, né? Não tem nem coordenador de segurança. Tá entendendo? Então, até me espanta ouvir que você participa de algumas reuniões que os caras falam que tá faltando profissional. Se tá faltando profissional, quer dizer que tem vaga. Aonde que estão essas vagas que eu não estou vendo? Justamente as empresas estão topando mais risco, né? O que eu concordo em absoluto que não vai exatamente ao encontro dessa necessidade, tá faltando profissional, mas vai numa paralela, que é assim, o problema de cibersegurança como um todo para as empresas, talvez de todos que eu tenho mapeado aqui, olha que eu falo com muitos diretores de dali área por aí, né? É cibersegurança. Porque é um negócio tão
grande e nunca para, é um ciclo eterno ali de problema, de tentativa de hackear, o povo usando, vazando informação em IA e outras coisas agora, só que é um problema invisível, parece estar embaixo de um tapete enorme. Então, pelo fato dele não ser tão visível, as pessoas não se atentam tanto para isso. Então, o problema é muito grande. Sim. Se as empresas colocassem isso na agenda estratégica, aí sim ia faltar profissional. Aí eu concordo, tendo visto esse tamanho. Só que a gente olhando, vamos olhar o mercado brasileiro, não vejo que tenha essa visão estratégica de verdade para as empresas, a ponto de eu vou precisar de boas pessoas, formar essas boas pessoas aqui dentro e vou manter um time necessário, não estou falando gigantesco, porque hoje nenhuma área vai ser uma área gigantesca, salvo algumas exceções, né? Mas que tenha uma área robusta, não seja, sei lá, o cara é CISO dele mesmo, entendeu? Equipe, como né? assim, equipe? Não existe, né? Porque na verdade, assim, eu falo tanto o lado estratégico quanto técnico, né? Assim, o que a gente protege no final das contas, né? É TI, né? Assim, o primeiro foco, né? Seja governança, seja técnico, né? Então, você vê no mercado, assim, como é que eu faço para entrar no mercado de cibersegurança? Isso eu ouço todo dia, né? Assim, seja bom de TI, né? Seja governança, seja técnico, né? Porque é onde você vai proteger, né? Então, acho que o profissional hoje de cibersegurança é um profissional multifacetado, né? Eu tive que entender jurídico, tive que entender parte de risco, entender o que é EBITDA, margem de contribuição, né? Porque no final das contas você se dá aquele sinuca de bico para o CFO, né? Vou falar de ambiente cloud hoje, né? Porque na época que a gente era on-premise, né? Era data center, todo mundo tinha data center e tal, aí ficou aquele nuvem, cloud e tal, né? E aí que a TI fala assim, agora eu posso terceirizar o risco, né? Porque ele vai cuidar. Né? Foi isso. E aí qual que é o grande problema? Ninguém lê manual. Se a gente compra o celular, a gente não lê manual. Tampouco a gente vai ver, né, documentações. E era muito claro nos contratos da AWS, GCP, de todos eles, a gente é responsável pelo hypervisor, que é a base. O que você coloca dentro das máquinas lá, que seria no nosso analogia máquinas virtuais, na época do VMware e tal, quando era on-premise, a responsabilidade continua sendo a mesma. Dentro do seu servidor, você é o responsável. Né? O provedor de nuvem ele vai te garantir a entrada é segura. Do que você faz da porta para dentro é um problema seu. E muita empresa terceirizou e terceiriza até hoje. Né? Eu vi em muitas empresas recentes parece que é quase um seguro emocional. Exato. A AWS deve estar seguro, né? E o grande dilema que a gente tem hoje, porque na época que eu era programador, era focado em performance. Porque a gente tinha, por exemplo, vou fazer até brincadeira, né? A gente tinha um modem 56K, né? Hoje a gente tem links gigabit. Isso aqui era 0,05% da velocidade que a gente tem hoje. E a gente tinha o grande dilema, se a gente fazer uma página pesada, não abre. Né? Qual que é o grande problema hoje? Né? Assim, que é o terror de todo o CFO, né? Porque naquela época o CFO fala assim, comprei um servidor, tanto de disco, tanto de memória, e a conta estava fixa. Né? Hoje é dinâmico, né? Porque hoje as coisas, para cair, ele escala. Né? Então você fala assim, hoje a gente tem processamentos gigantescos, a gente tem processadores gigantescos, né? Alguns falam de física quântica no futuro, né? Mas voltando ao arroz com feijão, né? A gente fala assim, para um servidor cair, ele vai fazer alocação cada vez maior. E essa alocação cada vez maior é um caça-níquel para o CFO. Né? Você fala assim, o legado é muito, muito ruim. Né? Eu vi empresas que uma pesquisa dentro do banco de dados tinha 8 inner joins, né? Que são links com outras tabelas. Assim, onde que isso vai ter performance? Se fosse lá na minha época, lá 2000, 2001, sendo programador, a gente era paranoico. Assim, se a página não abrir em 0,2 segundos, o usuário vai embora. Né? E hoje o excesso de processamento, o excesso de abundância de capacidade mascara os gaps. Né? Lembra, né, que a gente que é mais velhinho, né? Assim, a gente tinha o total conhecimento de uma aplicação.
Não tinha aquela separação do back-end, do front-end, né? E um caso que tive uns 5 anos atrás, deu um incidente. Uma empresa de telecom e tal. E, claro, não vou falar o nome da empresa, mas, assim, modalidade pré-pago, né? Assim, teve um pentest, né? E eu falei pro meu pentest, falei, ó, compra um chip de celular aqui na banca e faz o teste, né? Teste real, né? Aí, por exemplo, hoje é dia 1º, né, de abril. A pessoa fez uma pesquisa de 20 de fevereiro. Né? Se é 20 de fevereiro, eu não sou dono do chip, né? De outro usuário, né? E, lógico, chegou o pessoal de TI, nossa, a aplicação tá com problema, tal, né? E eu falei assim, isso aqui não é cibersegurança. Eu quero falar com o arquiteto e com o DBA, né? Por ter sido MCC e tal. Eu falei assim, eu quero falar com o arquiteto e DBA. Aí chegou o desenvolvedor, não, eu sou só front-end, eu só mexo na API, né? Eu falei assim, não, isso aqui é um problema conceitual, né? Porque, pensa, se eu tô aqui em abril, eu fiz uma pesquisa em fevereiro, então essa empresa está com problema desde a época lá no GSM, CDMA. De qual o tamanho dessa tabela? Gigantesca. E passou por quantas pessoas ao longo do tempo essa linha? Milhares de pessoas. Aí você tem lá aquela parte de assunção de risco e tal. E, assim, num projeto que tem mais de 20 anos, como é que você vai fazer os ajustes? Possivelmente você vai ter que conviver com o risco, né? E aí, esse risco é cibernético? Não, é um problema de arquitetura que ninguém pensou, né? Que nem foi o bug do milênio. O ano era 2, 99, 98, 97. Vai ser 2000 ou 00, né? Voltar a estacar zero. Então, lógico, de tempos em tempos a gente tem uns certos cenários. Só que aí vem um novo paradigma. E agora? Né? Foi para a nuvem, não foi para a nuvem, né? Agora IA, física quântica, tal. Não, então por isso, Toshi, que para mim não faz o menor sentido agora usar a palavra executivo, que é o cara que executa, que é o que na prática é o seguinte, né? O dono da empresa mesmo é o investidor. Aí o cara fala que ele é executivo e aí criou uma pompa em cima disso. Sim. Mas na prática ele está executando, assim, ó, vai lá, cara, faz o que o dono de verdade está falando, que é o investidor, né? É que glamorizaram. Só que esse cara que executa, putz, a gente precisa cada vez menos. Precisa do cara que pensa, que raciocina. E que linka, né? Que sabe o caminho, etc. Porque, assim, muita parte dessa execução a gente já vai conseguir delegar, dependendo da área ali, pela própria evolução da tecnologia. E é muito louco que, nessa linha do tempo que a gente está falando, assim, você começou em infra, e realmente a primeira geração tech tinha que ser muito bom de infra, foi para software, aí no caso, por exemplo, você citou migração para nuvem, então destaque para software, e agora mais recentemente as empresas já falando, não, vamos voltar pelo menos uma parte para o físico, para infra. Então é muito interessante, né? Porque assim, a nossa vida é muito efêmera, convenhamos, daqui a pouco a gente vai morrer, do ponto de vista da história, né? Então assim, por exemplo, os meus filhos, o Heitor tem 8, mas tem 5. Putz, pode ser um negócio assim completamente diferente. Só que tem muita gente que entra na modinha e vai-se embora, entendeu? Porque o cara não sabe qual é a direção. É que não passou dificuldade, né? Porque a gente era da época que escrevia carta, né? Quem escreve carta hoje, né? Então, por exemplo, a gente não tinha monitoria quando era criança. Eu falei, mãe, eu vou voltar no final do dia, e a mãe não ligava, né? Ficava toda hora controlando a gente, né? Então a gente viu esse cenário do analógico para o digital, né? É a geração da transição, né? Isso é bastante legal, porque a gente tem muita história para contar, né? Muita dificuldade. Mas voltando ao tema, acho que o profissional que o mercado quer hoje é o cara que sabe muitos temas, muita disciplina, né? E esse cara que tem alguma diferença competitiva. Então, assim, em todas as empresas que eu passei, eu entrei no negócio. Não o negócio entrou em mim, né? E lógico, se eu falar entre os pares, eu falo o Technic, que ninguém entende. Vamos falar de SOC, de NIST, de ASHA-4. E lógico, né? Se o mercado, como está um mercado muito inflado, de muito revenda, muito produto, então muita informação você faz as pessoas se perderem. E quando você se perde, você acaba fazendo más escolhas, né? E muita gente não tem um alicerce. Então, logicamente, né? Muito fabricante quer empurrar vendas, né?
necessariamente você precisa de tudo, né? O caso que eu tive lá na Private Equity, 2 antivírus, 2 anti-malware. Eu falei assim, cara, por que 2? Né? Escolhe um e configura, né? E a gente vê, tem um fabricante aqui perto, né? Tá no Gartner também. E é um case muito engraçado, porque assim, teve uma empresa grande, né? Teve um incidente, 10 mil máquinas paradas, e foram fazer a investigação, né? Aí você fala assim, nossa, que brilhante, quando você vê o relatório final, a integradora, o que ele fez? Ele colocou na whitelist, na lista de diretório permitido, o C2.temp, o diretório temporário, onde executa todos os scripts. Fala assim, a porta está aberta. Mas o que está acontecendo com os caras que estão compartilhando biblioteca sim. de A? Porque o cara já coloca lá alguma coisinha lá para te pegar. Porque é fácil, né? É muito fácil. É a lei do menor esforço. Né? Tudo que o pessoal fala no mercado, tudo que é fácil de usar é fácil de hackear. Né? A gente pode ver até aquele exemplo de piadinha, né? Se procurar lá no Instagram, coloca lá Alexa, galinha pintadinha, né? Um moleque que chegou no condomínio e gritou bem alto. 5 horas da manhã, né? Alexa, cante Galinha Pintadinha no último volume. E de repente o condomínio todo tocando. E tinha um monte de Alexa. Porque você vê, é IA, né? E a Alexa, ela não entende voz, ela entende comandos. Então, se você chegar na sua Alexa e dar um comando, ela vai executar o comando. Que nem a Siri, o Bixby da Samsung e tal. Porque a IA é isso. Ele entende comandos, ele não entende voz. Ele não vai fazer a associação que o Vitor é o dono dessa Alexa. Não, deu comando. Ainda não. Calma que vamos chegar lá. É evolução, né? Mas, Toshio, agora eu estou andando sempre com uma caneta agora no bolso. Para quê? Para tentar entender se hoje, no quadro geral das empresas, de verdade, uma pessoa tem essa caneta para decidir. Porque o que eu estou reparando? Qualquer tipo de decisão realmente ali, eu estou falando, não é aquela micro decisão, decisões estruturais. Não está mais na mão de uma área, mas estava. Se reparar bem, um tempo atrás, se comparar com um CIO, aquele lá, ele tinha um budget lá e falava, meu irmão, vai-se embora. Sim. Hoje, essa caneta está cada vez mais dividida. É assim ou não? Por exemplo, na tua experiência, você passou por questões e falou assim, não, eu vou decidir e a empresa inteira vai topar ou não? Então, hoje eu passei por 2 cenários, né? Um que eu respondi para o CTO, ele que fechava, e outros cenários que eu fechava, né? Para eu ter essa caneta de fechar, eu tenho que ter o quê? Convencimento. Eu tenho que ser uma autoridade. Mas quantas áreas, mais ou menos? Que tem essa caneta? É que você divide essa decisão, né? Então, por exemplo, o jurídico, ele sempre dividiu essa decisão, né? Porque, vai entrar com processo, não vai, aí tem que, né? Você vai pegar o financeiro antes tinha mais flexibilidade, agora ele tem que, para decidir alguma coisa, seja uma contratação de terceiro ou decidir alguma coisa, realmente tem uma convergência de áreas. Comitê, né? Exato. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, hoje o CISO tem essa caneta para falar assim, putz, eu vou botar aquele fabricante XPTO aqui dentro que vai custar não sei quantos milhões? Ele decide sozinho? Muito raramente, né? Porque o custo é muito alto, né? De qualquer tecnologia de cibersegurança é caríssimo, né? E lógico, assim, eu posso falar por mim, né? Assim, eu faço validação. Então não pode vir fabricante ou revenda que for e falar assim, cara, a decisão é minha. Técnica, primeiro, né? Eu falo assim, cara, esse produto é bom, minha equipe validou, tal, mas é claro que a gente não vai fazer sempre o que a gente decide. Né, pode vir uma decisão superior à nossa, eu falo assim, por uma questão de estratégia, de time, de momento da empresa, de caixa, de... Até a parte de integração, né, de serviços, porque, por exemplo, eu tive um full outsourcing e eu fui voto vencido. Eu queria uma revenda que me atendia super bem, num preço mais competitivo, mas na composição, essa empresa que fechou, né, o full outsourcing, ele teve primazia, porque eu perdi de um lado, mas eu ganho do outro. Né? E aí você mastiga a pedra, né? Você fala, mas eu preferia o outro, mas a gente tem que, né, ceder em certos pontos, né? E claro, né, aí vira um outro desafio, né, meu particular, né? Eu tive numa empresa que a investida era de segurança também, né? E eu tirei a investida para colocar
de fora. Né? Lógico, comprei uma briga gigantesca, mas eu fiz uma comprovação, falei assim, essa empresa não atende o que a gente precisa. E ela gera um risco de imagem, risco reputacional. Eu lembro que eu fiz a movimentação do data center e essa empresa que era a investida de segurança, ela mexeu no nosso firewall sem me avisar. Ou seja, se tivesse dado um incidente, eu já estava com problema de mudança do data center. Era uma premissa que estava fora do meu radar. Eu falei assim, cara, não vai mexer sem me avisar. E tinha mexido. Então, se parasse, eu ia fazer, ferrou. Parou por quê? Se tudo que eu mapeei, eu estou aqui controlando, mas ele mexeu sem me avisar. E é lógico que eu tinha que fazer um reporte. Então, é esse dia a dia corporativo que pouca gente tem experiência e que precisa ser mais bem estruturado, ou mesmo simulado, tá? Porque na hora do vamos ver, a gente só aprende isso fazendo. Exato. Mas deveria ter esses momentos simulados. É por isso que aqui, quando você já participou de vários, né? Na reunião do conselho da rede, a gente traz essa multiplicidade até para discutir um tema único e gerar a espécie de simulação. Sim. Porque é traumático, não é fácil, não. Muitas vezes, essas áreas que estão mais voltadas a risco, que pode ser entendido como área do não, e tem várias que são nesse sentido, ou ela é muito refratária a tudo, ou ela flexibiliza tudo, porque esse meio termo exige da pessoa ser um polimata, entender um pouco daqui, um pouco de lá, um pouquinho do momento e tal. E isso requer uma mudança de paradigma de educação mesmo, porque o que a gente aprendeu do nosso pai e da nossa mãe foi, putz, cara, escolhe uma área, vai até o final, se especializa montão, que, cara, vai dar tudo certo, porque você vai ser o cara mais técnico e o pessoal vai te aplaudir. Aê, parabéns! Só que você nunca vai ser promovido, né? Você vai ser insubstituível, né? Então, eu vejo assim, no começo de carreira, né? Assim, eu era programador, COBOL, ASP e tal, né? E eu fui fazer MCC, que não tem nada a ver com programação, né? E eu lembro que nessa época, 2001, o pessoal falou, você tem que ser especialista, exatamente o que você falou. E eu fiz exatamente o movimento contrário, né? Pô, virei cara de infraestrutura, cara de banco de dados, virei auditor, né? Eu fiz exatamente o contrário, né? O do contra, né? E hoje eu percebo que isso é meu diferencial, porque você chega numa área de jurídico, por exemplo, que eu tive comentando, vai ser, pô, eu que tive que fazer a revisão da peça jurídica, né? Campanha de marketing, pô, por que você não faz isso, né? Não é minha caixinha, não é meu tijolinho, né? Mas o fato de eu ter esse tipo de mindset, cara, eu preciso entender porque eu vou ter mais repertório. É isso. Né? E esse repertório, às vezes, lógico, né? O fato de eu querer estudar acaba extrapolando, né? O que seria o meu tijolinho. E quando chegou nesse ponto, putz, eu soube mais que o jurídico. Eu crio um alvo na minha testa de novo, né? Pô, mas eu sou advogado, eu sei menos do que você. Né? E lógico, né? Como eu vim de carreira técnica, eu não tinha muito soft skill, né? Então fui entregando que nem um trator. E lógico, quando eu virei gestor, mudando de paradigma, você não tem nenhum aprendizado de soft skill. Eu vou fazer uma faculdade de soft skill. Você aprende na porrada, né? E eu tive que aprender muito na porrada, né? Tive mentores legais, né? Que me fez mudar, né? Porque, por exemplo, a primeira palestra lá foi porradeiro, né? Assim, agora eu vou não deixar pedra sobre pedra. Crio pontos bons e ruins, né? Porque aquela palestra não teve nenhuma pergunta, todo mundo ficou com medo de perguntar, né? Então eu falei assim, cara, eu tenho que medir. Mas é muito doido, né, Toshio? Porque assim, essas habilidades comportamentais, se o cara não tem essa formação de base, conforme vai passando o tempo, é mais difícil, né? Porque assim, o meu conceito da pessoa envelheceu tem nada a ver com a idade. Tem a ver necessariamente com a incapacidade de mudança. Tem velho de 15 anos de idade, que o cara falou assim, não, só assim, pronto, acabou. Então, pô, eu vejo muito adulto aí que é exatamente o meu filho. Eu vou dar um exemplo. Acontece alguma coisa, pô, tá errado, tá? Tipo isso.
fica 15 horas justificando o negócio. 15 horas. Fala assim, não, mas você viu que o resultado não deu certo, então vamos para outro. Não, 15 horas justificando. Não interessa a justificativa, interessa o fato. Sim. É igualzinho meu filho. Eu fico espantado, assim, é um negócio assim... E que é um pouco dessa de soft skills, né? Assim, essa maturidade. Mas, enfim, eu acho que no final do dia, eu acho que a gente está evoluindo. Sim, o que vai sair na ponta final, ninguém sabe. Só que eu acho que tem poucos atores, lideranças como você, que eu acho que entendeu exatamente qual é o novo timing de empresa, de negócios e de carreira que a gente está hoje, né? No futuro vai mudar de novo, né, Toshio? Mas no fundo é sempre mais o mesmo, né? Porque a tecnologia, a cibersegurança e tal, é um meio, não é um fim. É um meio. Né? Então você tem N desafios nas empresas, né? Porque sempre vai chegar projetos e você vai ser o último a ser avisado, né? E você tem regulações, você tem N restrições e você tem que dar solução. Né? Se você vai ser mais ou menos, mais uma vez a área do não, você não tem futuro. Né? Eu lembro nessa private equity, hoje todo mundo IA, BI, né? Tu não faz o low code, né? Tem vibe coding também. E eu tinha um desafio nessa private equity. Assim, lógico, o CTO era da minha geração também. Falei, não, ele não vai ter acesso ao administrador nessa máquina. Falei assim, mas isso vai impedir o negócio. Porque ele faz a parte de tese de investimento, tem que fazer um processamento gigantesco de planilhas e tal. Tinha lá Python, Ruby, VS Code, tudo que tem de IA, de Power BI, né? Falei assim, cara, como é que eu vou sair dessa enrascada? Porque eu não posso dar administrador para ele, né? E ele quer trabalhar, né? Ele recebe bem para trabalhar. E se eu chegar no mesmo conceito do CTO, eu vou impedir ele de trabalhar. Ele vai pegar um alvo na minha cabeça e na do CTO e falar assim, ó, ele não deixa eu trabalhar a rua para ele. E aí fica essa briga eterna, né? A TI me impede de produtividade. Aí eu falei assim, putz. Aí veio o lado do Alicerce de novo, né? Eu falei assim, dá para fazer algumas soluções. Aí pensei em N soluções, né? Assim, a gente tem que ser sempre versátil, né? Assim, ó, a gente pode fazer o seguinte, explicando pro CTO, né? E ele com aquela resistência, braço cruzado, né? Assim, ó, aqui nessa empresa a gente tem máquinas super poderosas, o notebook era um i7 com 32 GB de RAM, né, uma máquina super robusta, né? Assim, dá para colocar uma máquina virtual dentro dessa máquina aqui, você coloca tudo que ele quiser. Só que essa máquina não vai ter rede. Então ele não vai invadir a minha rede corporativa, fazer uma propagação de vírus e tal. Mas ele precisa colocar o arquivo. Então a gente autoriza que a máquina física jogue na máquina virtual e vice-versa. Então, é isso que a gente precisa. Não é o cara falar assim, ó, faz isso, faz aquilo. Não, me traz a solução, né? Toshio, como é que o pessoal te encontra aí nas redes? Como é que te encontra? Eu sou Ronaldo Toshio no LinkedIn, né? Aí tem meu telefone também, pode achar na Rede Líderes, que o Vitor concede também. Né? E, de novo, né? Assim, a gente, como segurança, como TI, a gente é um meio. Né? A gente tem que dar solução. Exatamente. Obrigado, viu, Toshio? Muito obrigado, eu aprendi um monte, eu espero que você também tenha aprendido, tenha conhecido um pouco mais do Toshio, tenha gostado dessa conversa, que foi nada ensaiado. Ensaiamos, Toshio? Não ensaiamos nada, e é sempre assim, e é muito melhor quando a gente tranca a porta, nem grava, porque daí é quando a gente começa a colocar o pingo no i, falar abertamente sobre os assuntos específicos, tá? Então, se você assistiu até aqui, meu muito obrigado, espero que você tenha gostado também e até a próxima.